crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da EBD. O tema do nosso trimestre, vocês se lembram, não é mesmo? Na aula passada a tia falou, conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Nós conhecemos a história de vários heróis, não é mesmo? Mas esses heróis são diferentes, pois a história de vida deles são histórias de vida reais. E essas histórias são todas registradas no nosso livro sagrado, a nossa Bíblia Sagrada. A história de hoje está registrada lá no livro de Gênesis. São 3 capítulos que falam sobre essa história. Gênesis 37, 39 e 41. Como a leitura é muito extensa, a tia vai ler só alguns pedaços para vocês compreenderem um pouco melhor a história de hoje, tudo bem? O nosso herói de hoje, crianças, ele se chama José. Vocês sabem da história de José? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre a vida de José. Veja só, o tema da nossa lição é José, um herói de escravo a governador. Veja só, crianças, ele era um escravo e se transformou em um governador. Crianças, como nós sabemos, os heróis eles precisam ter algo, não é? Para ser considerados heróis. Eles precisam de força, de poder, não é mesmo? E os nossos heróis, crianças, a história de vida deles conta que eles têm a força, que eles têm o poder, não é mesmo? E o nosso herói de hoje, criança, também tem essa força. Mas a força do nosso herói de hoje é diferente, é especial, é única. Pois essa força vem de Deus. E é essa força que nós precisamos ter para alcançarmos todos os nossos objetivos, para destruirmos todo o mal e para termos uma vida íntima com Deus. Crianças, vamos iniciar a nossa leitura abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. A tia vai ler a partir do versículo 5 para nós darmos início à nossa história de hoje, tudo bem? Então vamos lá, peça ajuda para um responsável caso você tenha dificuldades na leitura. Gênesis 37, capítulo 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos lhe disseram com ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, crianças, a história de hoje vai nos relatar sobre a vida de José. José, ele era o filho mais novo de Jacó. E Jacó tinha um carinho muito especial por José. Jacó o amava muito e por isso causava ciúmes nos seus irmãos. Jacó também amava os outros filhos, mas o amor de Jacó por José era um amor diferente, era especial. Pois José também era diferente, José era especial. José tinha algo que seus irmãos não tinham. José tinha o temor ao Espírito Santo de Deus. E José tinha a força que vinha de Deus. Então, por isso, ele confiava tanto, ele acreditava tanto nos seus sonhos. E ele sabia que aqueles sonhos era algo que Deus estava lhe mostrando. Então, certo dia, os seus irmãos estavam lá apacentando as ovelhas de seu pai. E seu pai pediu para que José fosse até lá ter notícia dos seus irmãos. E assim José o fez. Chegando lá, os irmãos de José, os 10 irmãos de José, tiveram um plano terrível. Eles decidiram acabar com a vida de José. Então, eles jogaram José dentro de um poço. Já pensou, crianças? Vocês pequenos entrar dentro de um poço, não tem como sair? Então, neste momento, nada mais restou para José a não ser orar e confiar em Deus. E foi justamente isso que José fez. No tempo difícil, José orava e buscava saber o que Deus havia de fazer sobre a sua vida. Então, os seus irmãos ficaram esperando, pensando o que poderiam fazer para acabar com a vida de José. E aí passavam por lá uma caravana, e eles decidiram vender José para aquela caravana. E então, José foi vendido. José tinha uma túnica toda colorida, que o seu pai havia lhe dado.
Então eles tiraram a túnica de José, mancharam com sangue de animal para dizer que José havia morrido e levaram para o seu pai. José foi vendido para Potifar. E aí começa uma nova história na vida de José. José foi vendido e chegando lá na casa de Potifar, ele se transformou em um escravo. E então, crianças, algo de muito triste novamente aconteceu na vida de José. José vivia lá na casa de Potifar como escravo, ajudando Potifar em tudo. Mas a mulher de Potifar começou a perseguir José. Mas José sabia que ela era uma mulher casada e não queria nada com ela. Então ela ficou muito enfurecida com José e mentiu para Potifar. Disse para Potifar que José estava querendo algo com ela. Na mesma hora, Potifar ordenou que José fosse levado para a prisão. Olha só, crianças, ele já havia sido jogado num poço pelos seus irmãos, já havia sido vendido a estranhos, já havia sido escravo de Potifar e agora a raiva de Potifar o fez ser levado para a prisão. Veja só, lá preso, ele não tinha outra saída a não ser fazer a sua oração. Então, mesmo preso, diante de mais uma situação difícil, ele não desistiu. Ele orou e pediu a Deus que Deus intercedesse por ele, que Deus viesse lhe dar a vitória, pois ele sabia que no momento certo isso iria acontecer. E lá na prisão, ele fez várias coisas que demonstravam que ele era diferente. Ele revelava sonhos, ele ajudava as pessoas. E aí, crianças, de repente, o rei Faraó começou a ter sonhos perturbadores. E ninguém entendia qual era o significado daqueles sonhos. E ele chamava os doutores, chamava os ensinadores e ninguém conseguia desvendar o mistério daqueles sonhos. E aí, certa vez, disseram para o Faraó: olha, lá na prisão temos José. Ele sabe revelar os sonhos. E na mesma hora, Faraó ordenou que chamassem José. José se apresentou ao rei Faraó e Faraó lhe contou os seus sonhos. E veja só, crianças, o sonho de Faraó foi o seguinte: Faraó havia sonhado que 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E depois ele teve o mesmo sonho com outro tipo de coisa. 7 espigas de milho secas e 7 espigas de milho boas. E ele não conseguia compreender o sentido daquele sonho. 7 vacas magras e 7 vacas gordas, o que deve significar isso? 7 espigas de milho secas e 7 espigas de milho boas, o que há de ser isso? E na mesma hora, quando José ouviu todos os sonhos de Faraó, ele revelou para Faraó o que haveria de acontecer. José, segundo a boa vontade de Deus, disse para Faraó: veja, esse sonho significa nada mais nada menos do que a mesma coisa. Os dois sonhos são as mesmas coisas. Isso é um sinal de que haverá 7 anos de abundância sobre todo o Egito. E depois haverá 7 anos de fome por todo o Egito. Então, as 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho boas significam os 7 anos de muita colheita, de muita comida, de muita fartura. Porém, as 7 vacas magras e as 7 espigas de milho secas significam a fome, significa que faltará o alimento para todo o Egito. E então, Faraó disse o que haveríamos de fazer. E então José disse para Faraó o que ele haveria de fazer. Então, nós vamos ler lá agora o conselho que Jacó disse para Faraó. Jacó disse para Faraó que ele haveria de guardar no máximo de mantimento que tivesse, pois os 7 anos de fome haveria de ser 7 anos de muita dor para as pessoas, pois elas não teriam comida. E então Faraó ficou sem saber como ele faria isso, quem ele haveria de escolher para tomar essa posição. Então vamos ler com a tia lá em Gênesis 41, no 37, vamos ver o que aconteceu agora na vida de José. Gênesis 41, 37. José como governador do Egito. O conselho foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa,
e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete e da mão o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamando disse: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé de toda a terra do Egito. Então veja só, crianças, a partir de agora, uma nova história estava sendo construída para José. Olha só, ele foi jogado num poço, vendido para Potifar, se transformou em escravo de Potifar, a esposa de Potifar mentiu, ele foi jogado dentro da prisão. Lá na prisão, ele foi reconhecido, foi chamado para desvendar os sonhos do rei Faraó, desvendou os sonhos do rei Faraó, e de escravo da prisão, ele foi transformado em governador. Veja só, o rei Faraó tirou o seu próprio anel do dedo e colocou no dedo de José, colocou-lhe uma roupa de linho puro, fino, e fez sentar-se nos seus carros, crianças. Então vejam só, ele se transformou em governador. Ele tinha o poder sobre o povo de Egito nas suas mãos. Ele poderia dar as ordens que ele quisesse, mas ele saberia que ele não podia fazer nada sem a vontade de Deus. E ele sabia que tudo que ele fosse fazer, ele deveria orar para saber de Deus qual era a vontade de Deus para que ele fizesse. Então, crianças, que nós possamos agir como José, que nós possamos, independente da situação, orar e esperar a vontade de Deus. Crianças, vamos ler agora o nosso Memória em Ação, que está registrado lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué 1:9. Vamos ler com a tia, tudo bem? Memória em ação. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Veja só, crianças, que palavra maravilhosa que nos dá força para prosseguirmos, não é mesmo? Vamos ler novamente? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Josué, capítulo 1, versículo 9. Então, é essa palavra que Deus nos dá, criança. Que nós possamos sermos fortes, aguentarmos firmes qualquer luta, qualquer batalha que enfrentarmos. E que possamos, assim como José, buscarmos as respostas de Deus através da oração. Que possamos orar e orar e orar até que Deus nos responda. E que possamos permanecermos na presença de Deus mesmo após a nossa vitória chegar. Que não venhamos nos engrandecer, pois toda honra e toda glória deve ser para Deus. Então, crianças, nesta manhã nós possamos nos alegrar. Agora a tia vai fazer para vocês algumas perguntas e vamos ver quem consegue responder. Tudo bem? Então vamos lá. Quantos irmãos se uniram para vender José? Quantos irmãos? Isto mesmo, 10 irmãos. Lembra que a tia falou? Seus 10 irmãos se juntaram e jogaram José no poço e depois venderam para os comerciantes, que lá na casa de Potifar ele se transformou em escravos. Lembram? Agora vamos lá. O que José fazia diante das dificuldades? O que ele fazia, criança, diante da dificuldade? Isto mesmo, ele orava. E é isso que nós devemos fazer diante das dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. Não somente diante das dificuldades. Quando nós formos agradecer, quando nós possamos orar também, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem feito. Tudo bem? Então, crianças, que nós possamos orar e buscar a Deus sem cessar. E que assim como disse o nosso Memória em Ação, nós possamos ser fortes, nós não tenhamos medo. Pois assim Deus nos dará a vitória, pois Ele está conosco todo o tempo. Vamos ler novamente a Memória em Ação? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você. Crianças, um grande beijo. Que vocês tenham uma excelente semana e que possamos orar sem cessar buscando a Deus.
e que Deus possa nos dar a força que necessitamos para alcançarmos e passarmos por todas as lutas que vieram sobre as nossas vidas. Um grande beijo e até a próxima aula.